Colossenses 3, posso ler? Verso 5. Diz assim, na minha tradução: portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões, mais os maus desejos e a cobiça. Porque a cobiça é um tipo de idolatria. Versículo 6. Pois é por causa destas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem. Amém? Louvado seja Deus. Tem que melhorar essa garganta aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, eu estava vendo uma pesquisa outro dia e me deu assim, o Espírito Santo me levou longe. E o câncer é uma doença que mais mata nesse mundo. O câncer mata demais. E poucas das pessoas vencem o câncer. Mas quando uma pessoa vence o câncer, ela vive uma vida única depois dessa vitória. Ela vive uma vida única. Ela vive uma vida com novos olhos. E isso porque o câncer, ele luta para voltar. A pessoa mata o câncer e ele luta de novo para voltar. As células começam, é uma luta para voltar. E se a pessoa não seguir o rigor de saúde, mudar a disciplina, mudar os comportamentos, os hábitos alimentares, o jeito de viver, ele volta e mata aquela pessoa. Ele volta e mata. Muitas pessoas se libertaram do câncer e depois nasceu outro câncer com o passar do tempo. É uma coisa que é uma luta mesmo. Agora perdemos uma cantora de Deus que lutou anos contra o câncer e infelizmente ela não pôde vencer. O Senhor descansou. E Ele não olha quem é branco, quem é rico. Ele não olha. Então hoje, quando você vai ver a pesquisa, você vê que são milhões de pessoas que morrem por ano por causa do câncer. É uma doença silenciosa, é uma doença maldita que precisa de disciplina para vencer ela. Precisa de muito esforço, muita disciplina e muito dolorosa. Em Colossenses capítulo 2, verso 12, Paulo diz que já fomos sepultados com Cristo. Já fomos sepultados em Cristo. E a nossa natureza humana Ele colocou na cruz. Mas isso não quer dizer que Deus livrou a gente das tentações, ou seja, dos desejos das coisas pecaminosas. Isso não quer dizer que porque Jesus libertou a gente, porque Jesus tirou a gente do mundo, Jesus pegou e trouxe a gente para a presença, não quer dizer que as tentações e os desejos pecaminosos não existam mais dentro da gente. A nossa natureza é humana, mas os desejos pecaminosos, eles sempre vão bater na nossa porta, sempre vão querer voltar. É como o câncer. Jesus tirou a gente do mundo, do pecado, e nos trouxe para a presença. Mas é notório que nós somos tentados e nós cobiçamos as coisas erradas. Mas se nós não tivermos assim um desejo imenso de viver uma nova vida, esses desejos pecaminosos acabam voltando. E acabam trazendo para a gente uma coisa muito ruim, uma doença que no passado nós tivemos, que era a doença do pecado. A gente vivia no pecado no passado. A gente praticava tudo que era ruim e nós éramos doentes por natureza, doentes espirituais. Jesus veio e fez com que essa doença saísse através do sangue dele na cruz. A morte de Cristo arrancou nossos pecados e nos colocou numa posição de pessoas sadias, santas. Mas a natureza pecaminosa, ela sempre está ali. E se a gente não tiver uma disciplina na nossa vida, ou seja, uma doutrina na nossa vida, a gente acaba voltando a pecar. Acaba vivendo no pecado de novo. Volta para o mundo e começa a praticar as mesmas coisas. Quando o médico ele faz uma cirurgia e tira um tumor de câncer, ele faz o seguinte: ele passa as regras que a pessoa vai cumprir a partir daquele momento. Ele começa a dizer: você não pode isso, não pode aquilo, não pode comer isso, não pode fazer isso, está proibido. E passa o medicamento. E se a pessoa não seguir a risca, ela provavelmente vai ficar doente de novo.
provavelmente vai cair na mesa de cirurgia de novo e não vai resistir. Possivelmente ela vai escapar. Imagina uma pessoa que passou anos lutando contra o câncer, e aí o que acontece? Ela descobre um jeito de ficar boa e faz uma cirurgia. Passa pela quimioterapia, radioterapia, cai cabelo, sofre um bocado, doloroso. E aí depois que ela está boa, o médico diz: olha, você não pode beber, você não pode comer açúcar, você não pode fazer isso, não pode fumar. E aí a pessoa, ela se sente boa e começa a praticar tudo de novo. O que é que vai acontecer? O câncer vai voltar. E dessa vez vai matar ela. Porque foi alertado que essa pessoa vivesse agora uma vida totalmente diferente da do passado, com hábitos diferentes do dia de outrora. Ela precisa voltar a viver uma vida totalmente diferente da que ela vivia. Se ela comia algo que fazia mal, ela não come mais. Se ela praticava algo que prejudicava a vida dela, ela já não faz mais. Porque se ela voltar a fazer, a doença acaba voltando. Foi assim que Paulo estava alertando a igreja de Colosso, quando Paulo disse assim, no versículo 5: portanto, matem os desejos deste mundo, que agem em vocês. Que desejos são esses? Ele faz uma lista de alguns desejos que é comum na natureza humana. E ele diz assim: olha, desejo deste mundo que age em vocês, isto é, da imoralidade sexual. Vamos falar um pouquinho dela. 90% do crente, ele tem um problema. Vamos abranger. Ele no mundo, ele era pervertido. A mente dele era podre. O homem não aguentava ver uma mulher passar na rua, que ele já ficava doido. A mulher vice-versa. E tinha o hábito de ter imoralidade em sua vida. E aí Jesus chama ele é liberto. Mas a natureza dele ainda é o quê? Humana. Ele está dentro de um corpo humano. Vai ser tentado. Mas para isso ele precisa matar o quê? A força da natureza humana. Paulo vai dizer em Gálatas 5,16: digo, porém, andar no Espírito e não fazer a vontade da vossa carne, ou seja, da vossa natureza humana. Porque as duas militram uma com a outra. São opostas entre si. O Espírito contra a carne contra o Espírito. Ou seja, há uma briga dentro da gente. Há um conflito. A gente gosta das coisas erradas. É normal. A gente gosta das coisas que não prestam. É normal. Eu sempre digo para as pessoas, tem coisa que o ser humano, ele gosta de fazer. Mas quando ele é temente a Deus, ele diz: é proibido. Para mim é proibido. Eu não posso viver dessa maneira. Quem que não gosta de beijar muito? Quem que não gosta de beber? A bebida, ela é agradável. A gente não vai mentir. Só que ela é contra o Espírito. Ela tira a essência espiritual que nós temos. Ela tira o equilíbrio mental do ser humano. E o Espírito, ele precisa do equilíbrio mental. Que é quando a pessoa está sob efeito do álcool, ela mete o pé na jaca de vez. O álcool é a porta de entrada para as outras coisas. E aí vai. E Paulo, ele dá os exemplos aqui. Quando ele diz assim, ele chega no versículo 6 ainda, ele diz assim: a indecência e as paixões mais. Quais são as mais paixões? Está ligada também à parte sexual. São as paixões infames. Quer ver uma coisa? Saiu uma pesquisa agora recente, que o mercado da pornografia é o mercado que mais dá lucro. É bilhões eles faturam por ano com a pornografia. Agora imagina, se tem um mercado grande é porque tem consumidores. As pessoas são viciadas em pornografias. Você já viu os vídeos da internet? Como é que eles são? As mulheres hoje e os homens só mostram o corpo. E agora virou uma moda para ganhar curtida, mostrar, rebolar lá e mostrar as partes. É isso aqui. A influência é grande. E isso aguça o mercado da pornografia. E as pessoas, elas tendem a assistir o vídeo.
Se você se descuidar assistindo um vídeo na internet e passar, você acaba parando ali 1 minuto, 2, olha, quando você vê, eita Jesus, você pula fora, porque é atraente, chama atenção. E nós precisamos entender o que Paulo está querendo dizer para essa igreja de Colosso. Diga-se de passagem que era uma igreja muito problemática em relação à meninice. Tudo que chegava eles abraçavam. E assim como uma pessoa é curada do câncer e ela precisa de uma disciplina, assim também é a pessoa que foi liberta. Jesus dá as regras. Jesus, certa feita, disse assim, olha, para um paralítico que tinha 38 anos, que era paralítico, que estava perto de um tanque, o tanque de Siloé. E tinha várias pessoas doentes ali, esperando o mover das águas para que fosse curado. E Jesus encontra um homem paralítico naquele lugar, e Jesus indaga ele. E depois de indagar, ele fala, como é que eu posso ser curado se uma pessoa vem na minha frente, toda vez que o anjo agita as águas? E Jesus curou aquele homem, mandou ele pegar o leito e ir para casa, mas disse algo para ele: vá e não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Jesus nesse momento deu o remédio, fez a cirurgia, mas deu a ele as cautelas. A cautela qual era? Não pecar de novo, matar a natureza pecaminosa, porque a paralisia daquele homem era proveniente do pecado. Tem muita gente que depois de ser lavado, remido, liberto, não matou a natureza humana, não matou, ainda continua vivendo como se estivesse no mundo, ainda continua sendo tentado todos os dias e cedendo às tentações, ainda continua com amor às coisas do mundo, eles ainda continuam querendo mais das coisas do mundo. Uns são avareza, uns são moralidades sexuais, outras são os palavrões, as maledicências. Tem pessoas que ainda elas foram lavadas e remidas, mas a mazela do mundo ainda está nela. E ela provavelmente vai voltar a ficar com câncer espiritual. Provavelmente ela vai voltar a ser reincidente. Provavelmente ela vai tropeçar. Provavelmente ela vai cair. Provavelmente. Por quê? Porque ela teve uma cura divina, uma transformação interior, mas ela sabe que Jesus não arrancou dela a natureza, deixou ainda o corpo, porque nós estamos aonde? Na terra. Eu preciso desse corpo para viver, você precisa do corpo para viver, e esse corpo é pecaminoso. Esse corpo precisa de necessidades fisiológicas. Esse corpo, ele precisa de prazeres. Ele precisa, você come e você sente gosto da comida, e quando está gostoso você quer comer mais. E se deixar, você come a panela toda e passa mal. Mas come. Mas come. E é assim porque o corpo pede. Se não fosse assim, as pessoas não ficavam acima do peso, obesa, com obesidade mórbida. Que a pessoa sabe que está doente e ela é compulsivo. Ela não consegue parar. Pessoas alcoólatras, elas não conseguem parar. Por quê? Porque o álcool já dominou ela. O vício já dominou ela. Porque a natureza está maior do que a obediência a Deus. E Paulo no versículo 6, ele vai dizer assim, olha, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus está sobre vocês, as pessoas que não obedecem. O médico não dá uma ordem à pessoa que fez uma cirurgia de câncer, e a pessoa não tem que obedecer. Se não obedecer, acontece o quê? Não vai se recuperar, vai ficar doente, vai morrer. Jesus não deu uma ordem também? A gente, quando ele libertou a gente, não peques mais. Em João 8 diz o seguinte, que uma mulher, que ela estava à beira de ser apedrejada, foi levada até Jesus, porque dizendo a Bíblia, diz a Bíblia, que ela foi pega em flagrante de adultério. E levaram essa mulher até Jesus. Levaram ela. E disseram para Jesus qual era a sentença que a lei mandava fazer. Olha, tem que apedrejar. Jesus, escrevendo na areia, levanta e diz, quem de vós não tem pecado que atire a primeira pedra. Jesus disse, vocês não podem julgar ela. Todo mundo, em outras palavras, é pecador. Mas depois disso,
Eles foram embora, um por um. Ficou só Jesus e ela. Jesus disse para ela bem assim: cadê os que te acusam? Elas foram todos embora. Aí Jesus: porém eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Olha o que Jesus disse. A mesma coisa que disse ao paralítico, a mesma coisa disse essa mulher. E se a gente trazer para fazer uma analogia, é igualzinho. Se você fazer uma analogia, é igualzinho. Jesus é o médico da alma. E ele dá a gente as coisas que nós temos que fazer para que a doença não volte, a doença espiritual. Tem muita gente que está dentro das igrejas, que está vivendo, dizendo que está dentro do evangelho, que até foram libertas, que até foram chamadas, que até estão aqui adorando, congregando, mas são sedentes às coisas da natureza humana pecaminosa. São sedentes às coisas da natureza pecaminosa. Abra aí Romanos capítulo 12, 6, verso 12. Romanos 6, 12. Olha o que diz Romanos 6, 12. Romanos 6, 12, amém? Diz assim: portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos seus desejos pecaminosos da natureza humana, na minha tradução. Não deixe que o pecado domine o corpo, o quê? Mortal. Paulo está dizendo assim, para os romanos: não deixe o pecado dominar vocês, não. Não deixa o pecado entrar em vocês mais, não. Não deixa, não. Segue a risco o conselho do médico. Segue a risco o conselho que Deus te deu. Não peca mais, não. Abandona essas práticas. E se vir, vira as costas. Larga elas. Tem muita gente caindo. Você vê hoje o que mais a gente encontra na rua são quem? Cristãos que desviaram. Cristãos que estão caídos. Você passa na esquina, você pergunta, conversa com alguém: eu era evangélico, eu era cristão, porque não estou indo mais não, me chateei, não suportei. Eu conheço pessoas que fazem a obra, que já foi reincidente, usuário de droga, um cai, levanta, um cai, levanta, um cai, levanta, um cai, levanta. Todo dia vai para a boca comprar coisa. Um dia aceita Jesus, está na igreja, no outro dia está na boca de fumo de novo. Eu conheci um jovem, que um pastor antigo da gente, ele cansou de buscar ele na boca de tráfico. Todo dia fazia uma aliança e voltava de novo para a boca. Ou seja, não conseguia vencer a natureza humana. Gente, a gente precisa vencer a natureza. Porque se a gente não vencer a natureza, a gente vai receber o castigo de Deus. E sabe qual é o castigo de Deus? É o fogo eterno. O castigo de Deus é perder a salvação. É em vão caminhar se a gente não viver uma vida santa. Porque a Bíblia diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém vai ver. Então as pessoas estão na igreja hoje buscando o que mesmo? Se não for a santificação. A gente está na igreja buscando o que se não for uma vida saudável, espiritual? Você sabe que muita gente não consegue sentir a presença de Deus na igreja? Porque ainda são escravos da vida pecaminosa. Ainda são sedentes às coisas erradas. Ela não tem uma alimentação espiritual de base, assim, que segue a risca, rigorosa. Ela volta e meia está fazendo besteira e alimentando a doença do passado, que Jesus já trabalhou, que Jesus pagou, que Jesus limpou. A pessoa trazendo de volta, está trazendo de volta. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Eu ia citar aqui, mas é bom que você leia. Gálatas 2:20. Olha o que diz Gálatas 2:20. Amém? Diz assim, Gálatas 2:20. Vou ler na tradução Almeida. Amém?
Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vou ler na tradução NTLH. Assim, já não é mais eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, a quem me amou e se deu a si mesmo por mim. Já estou crucificado com quem? Com Cristo. Quando a gente está crucificado com Cristo, a nossa vida não pode ser uma vida carnal. Ele diz assim: eu vivo no corpo carnal, mas eu vivo agora pela fé no Filho de Deus. E é essa fé que faz você não pecar. Esse temor que faz você não aderir de novo às coisas velhas. Paulo diz assim lá em Filipenses: olha, as coisas velhas eu deixei para trás. Eu abandonei tudo e hoje eu corro em busca do prêmio. O prêmio é Cristo. Se a gente não abandonar as velhas práticas, a gente vai ficar doente espiritual. E doente espiritual não consegue ver a quem? A Deus. E todo mundo que é cristão, que confessa Cristo como Senhor e Salvador, ele tem um desejo na alma. Qual é? Ver a Deus. Estar no céu. Estar com Deus. Ninguém quer ficar no dia do arrebatamento. Esses dias mesmo, está todo mundo desesperado por causa dessa guerra da Rússia e Ucrânia. Todo mundo, eu vi gente desesperado. E eu vi gente pregando pânico. Mateus 24 diz o seguinte: Jesus disse: olha, ainda não é o fim. Apocalipse capítulo 3 diz assim: dei tempo para que se arrependesse. Eu falei para um amigo, sabe por que Jesus tem 2000 anos e Jesus não voltou ainda? Você sabe por quê? Pela misericórdia de Deus. Deus já tem misericórdia do povo. Está dando tempo para que a gente se arrependa dos nossos pecados, para que a gente não pratique mais. Porque se ele voltar agora, vou dizer para você, desculpe, 80% da igreja vai ficar. 80% da igreja vai ficar. Sabe por quê? Olha, o que mais eu vejo na rua, estou na lotérica, eu vejo um crente xingando a menina do caixa. Eu observo tudo isso. Lá no meu trabalho, chega cristão xingando, palavrão, mentindo. A mentira na boca do crente hoje virou uma coisa simples. Parece que a mentira para eles é uma coisa, está cauterizado. Não tem mais aquele temor e tremor de Deus. A gente quando pecava, antigamente quando a gente parecia que caiu um peso nas nossas costas. A gente chorava, a gente ficava doido, desesperado. Hoje não, a pessoa peca, não está nem aí. Nem aí. Por quê? Olha, Paulo disse: não deixe que o pecado domine vocês. Não deixe. O pecado quando domina, a pessoa não percebe mais que está pecando. Já tomou conta. Todo dia a prática do pecado e não está nem aí. São jovens hoje que, olha, antigamente o jovem não dormia com com o namorado, com a noiva antes de casar de jeito nenhum. Mas meu Deus do céu, hoje virou uma bagunça. O que mais você vê hoje é chupão de língua, as meninas com a marca no pescoço. Por quê? Porque a carne, o pecado, já reina no corpo da pessoa. Um dia chegou, como é que a pessoa chega na presença de Deus e Deus liberta ela e Jesus diz: ó, não peca mais para que não suceda coisa pior. E a pessoa vai e peca. Jesus disse certa feita para os fariseus: olha, quando um mal é expulso, ele roda pelos lugares mais áridos, procurando onde habitar. E quando ele volta, ele acha a casa vazia e ornamentada. Sabe o que é uma casa vazia? Uma casa sem a presença do Espírito Santo. Uma casa sem o Senhor. Vazia e ornamentada. Jesus não está dentro da casa. Não reina naquele lugar. Aí ele traz consigo mais 7. E o estado da pessoa se torna pior do que o anterior. Não foi isso que Jesus disse para o paralítico? Vai, não peques mais para que não suceda a coisa. Porque se voltar, essa paralisia vai ser pior do que antes. É o que a pessoa às vezes não entende. A gente precisa
Irmãos, eu não estou dizendo que vocês estão pecando, eu estou dizendo que nós precisamos seguir à risca o tratamento. Nós precisamos, porque antes nós tínhamos um câncer espiritual chamado pecado. E Jesus arrancou da gente e disse, ó, não peca mais, senão ele volta e mata você. E nós temos que matar o que está nos matando. O pecado está nos matando. O pecado está tirando a gente da presença. O pecado está jogando a gente no inferno. O pecado está jogando as pessoas no mundo. O pecado está escandalizando a igreja. Você vê que hoje muitas pessoas nem pisam o pé na igreja por causa do pecado da igreja. A igreja peca tanto e não percebe que as pessoas que estão fora não vão lá não. Cheio de erro ali. Quer pregar para mim? Porque as pessoas não dão mais testemunho. A vida das pessoas, elas não condiz com o evangelho pregado na palavra. É uma vida totalmente equivocada. É uma vida de ganância. Deus virou amuleto de troca, moeda de troca. Tudo tem que ser, vou para a igreja porque Deus tem que me dar isso. Se Deus não me der, eu vou embora. E ainda canta, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Mas o pecado ninguém quer deixar. Thales Roberto fez uma música, todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho quem? Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Fernandinho disse, porém, Fernandinho cantou essa música. Já estou crucificado com Cristo. Sabe o que é crucificado com Cristo? Sabe o que é? Cristo, quando foi crucificado, ele levou todos os pecados com ele. E venceu ali todos os pecados. A Bíblia diz que foi pelas feridas deles que nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando nós somos crucificados em Cristo, nós se tornamos santos como Cristo, lavados como Cristo, limpos como Cristo. Crente não pode ser sujo e não pode se sujar de novo. E aí eu dei um exemplo do tropeço. O exemplo do tropeço a um amigo que estava conversando comigo. Eu falei, olha, eu até falei uma vez com um jovem aqui na igreja sobre isso. Existe o pecado e o tropeço. O pecado é quando você vem andando distraído e você cai numa poça de lama e você fica sujo ali, não vai se lavar, não se limpa. E o tropeço é quando você vem distraído também e cai numa poça de lama e você, quando se suja, você corre e vai se lavar rapidamente porque você acha a lama nojenta, você tem nojo da lama. Ninguém é perfeito. Mas uma coisa é pecar consciente e outra coisa é inconsciente. Deus não imputa pecado em pessoas inconscientes. Deus só imputa quando você sabe. Deus não está falando do povo do mundo que é inconsciente, está falando com a gente que conhece a sua palavra e sabe o que foi feito. Deus um dia curou você, curou a mim. E a gente agora tem que dominar o pecado. Sabe o que Deus falou para Caim? Caim estava lá e Deus sondou o coração. Se tu fizer o certo, tu não serás aceito, Caim. O pecado jaz à porta, cabe a você dominar. E Paulo diz bem claro. Paulo chega aqui e ele faz uma coisa bem certa. Ele diz assim, mate o quê? O que é que ele disse? Lá em Colossenses? Matem os desejos deste mundo que agem em quem? Em vocês. Matem. Como é que eu mato, pastor? Como é que eu mato? Jejuando, orando, vivendo uma vida santa, deixando certas coisas, abandonando certas práticas, deixando de estar. Rede social é bom, gente? Eu sempre falo isso. É bom, a gente se diverte, mas tem limite. Tem limite. Quando você vê a imoralidade lá, pula a página. Fica ali não. Quando os amigos que estiveram na roda conversando com você começar a falar bobagem, sai dali. A Bíblia diz que Jó se desviava do mal, porque Jó não queria desagradar a Deus. A gente tem que sair da fofoca. Quando os irmãos estiverem fofocando na vida do irmão, tchau, viu? Já fui. Não me diz respeito. Sabe por quê? Porque eles já estão sujos. E se você aderir, você vai pecar também. E aí, bonito, chega na igreja no domingo, tá lá o louvor comendo no centro e a pessoa assim seca, vazia, porque não consegue sentir a presença de Deus, porque pecou a semana toda. Porque, não matou quem está te matando. Não matou quem está matando. E sabe que morte é essa? A pessoa que não sente a presença está morto espiritual.
Tem gente que não ora mais, não consegue nem orar mais. Tem gente que não consegue nem falar com Deus mais. Uma lágrima não sai do olho de jeito nenhum. Seca, terra seca. Por quê? Porque o pecado já dominou. E nós precisamos ter essa convicção que Deus libertou a gente para que a gente vivesse uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida mudada. Foi como Paulo disse: assim, eu já estou crucificado com Cristo, porém não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive dentro da gente, a gente quer as coisas da onde? Se Cristo vive dentro da gente quer as coisas da onde? De Cristo. A gente quer as coisas de Cristo. Mas se o mundo vive dentro da gente quer as coisas do mundo. Quem vive em Cristo quer as coisas de Cristo. Porque Cristo não é terreno, mas Cristo é da onde? Do céu. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3: vós sois cidadão do reino do céu. Cidadão do reino dos céus. Cidadão é morador do céu. Jesus disse certa feita: vós viver deste mundo, mas não sois deste mundo. Viver no mundo, nós vivemos, mas nós não participamos das coisas do mundo. Porque senão a nossa salvação vai embora. E tudo que você fez durante anos na igreja foi em vão. A gente não está aqui só pelo casamento. A gente não está aqui só pelo dinheiro. A gente não está aqui só pela saúde. A gente não está aqui por isso. A gente está aqui para ir para o céu. O maior alvo do crente é céu. Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus. É o reino dos céus, e para isso eu preciso ser santificado. Para isso eu preciso ser moldado, mudado, transformado. Totalmente transformado. Totalmente transformado no Senhor. E a gente para, às vezes, e a gente pensa. Para um pouquinho aí e pensa. Se toda vez que eu e você fizemos coisas que a carne queria, se a gente não ficou triste espiritualmente. Já pensou? Faz uma reflexão. Lembra do dia que você fez uma besteira, que você viu um peso sobre a sua vida. Você viu uma tristeza na alma. Faltou alegria, faltou paz. Porque o pecado faz isso. O pecado traz peso. Eu sempre brinco com os colegas, né? Para subir tem que estar leve. Pesado fica ruim. Fica ruim decolar. Quando a carga está pesada, só vai para baixo, para cima não vai. Quanto mais pecado nós tivermos, menos a gente sobe. Quanto mais a gente tiver vivendo segundo a natureza humana, menos a gente vai conseguir subir. Quanto mais. E a gente tem uma coisa que a gente precisa aprender. Mate a natureza humana. Qual é a natureza humana sua? O que é que você entende com natureza humana? Você já reparou que quando alguém pisa no seu pé, qual é a vontade? Qual é a primeira impressão que vem na gente? Primeiro sentimento? Primeiro sentimento, essa é a natureza humana. Quando alguém magoa a gente, chega a gente falar uma coisa que a gente não se agrada, a primeira coisa é a gente fazer um semblante, porque é a natureza humana. Mas se a gente matar, o que a gente faz? A gente começa a criar na gente o hábito de ter os frutos do Espírito. A segunda coisa é mate os desejos do mundo. Quais são os desejos do mundo? O que é que o mundo oferece? O que é que o mundo quer que você faça? Que o jovem vá para a balada, que a mulher trai o marido trai a esposa, que ninguém é de ninguém, que vire bipolar, homossexual. É o desejo do mundo. Que vive uma vida desordenada, de cachaça, de droga, de ódio. É o desejo do mundo. E a gente tem que matar esse desejo. Terceiro, mate o velho homem. Quem é o velho homem? Quem é o velho homem? A pessoa que você era antes de se converter. Lembra da pessoa antes de se converter? Como era? Eu lembro. Eu lembro daquele negócio. Aquele traste. Porque era um traste. O cristiano do passado era um traste. Então quando eu olho para o passado, eu lembro que eu não posso voltar para lá. Que Jesus disse assim: lembra de onde tu saíste. A gente precisa ter essa mentalidade e seguir a risca que o médico mandou. E por último,
Mate o que está matando você. O que é que está matando você? De todas essas coisas, o que é que tem matado sua vida espiritual? Qual é a coisa que tem dominado a sua vida? É a mágoa? É a mentira? É o desejo de vingança? É a avareza, que é uma idolatria? É uma idolatria, um ídolo? Alguém? Mate. Se tiver aí, mate. Mate ela. Destrua, senão ela mata você. Se você não matar o câncer espiritual que está lhe assolando, ele vai matar você. Ele vai matar a mim. Ele vai matar todas as pessoas que ele encontrar pela frente. O mal veio para matar. Jesus veio para desfazer as obras do maligno. E a gente precisa aderir ao que está escrito. O que é que está escrito? Mate. Versículo 5, quem está com a Bíblia aberta? Bora repetir? Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Ele ainda está agindo. E o versículo 6: pois é por causa destas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. O médico lhe deu uma ordem: vá e não peques mais. Você está disposto a obedecer? Eu estou. Foi me dada a mesma ordem a mim e a você. Eu e você precisa deixar de quê? De ouvir a voz do mundo, ouvir os conselhos dos ímpios, sair das rodas do escarnecedor, mas meditar na lei do Senhor de dia e de noite, para que nós possamos ser uma árvore frutífera plantada à beira do ribeiro. Amém? Você quer que as coisas dê certo para você? Mate o pecado que há, o impostor que há dentro da gente. Mate a natureza humana, destrua ela, aniquile ela, arranque. E eu vou, para terminar, se você não matar essa natureza humana, até na sua vida pessoal vai destruir. Ela vai afetar no seu casamento, no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua amizade e na obra de Deus. Amém, gente? Guarda isso no teu coração. A pregação é rápida, é simples, mas é eficaz. O médico passou o remédio e passou para você os conselhos. Cabe a você o quê? Praticar. Mata os desejos do mundo que há em você, que opera em você, porque eu estou tentando matar os meus. Amém? Glória a Deus. Bora para casa? Vamos embora para Jesus. Quem está com medo da guerra? Eu não. Se eu morrer na guerra, eu vou para o céu. E se Jesus me levar, eu também vou. Tanto faz morrer ou viver. Eu já estou crucificado em Cristo. Porém não vivo mais eu, mas Cristo vive aonde? Se Cristo vive em mim, eu vou para o céu. Amém? Se Cristo vive em você, você vai para onde? Anotou os versículos? Lê em casa. Amém? Não fica só na igreja não. Pega a Bíblia em casa aí, ó. Amém. Louvado seja Deus. Hoje eu estou devagarzinho com minha garganta, viu? O pastor hoje não gritou, não. Louvado seja o Senhor. Mas eu queria nessa noite fazer uma reflexão. Queria que você fechasse seus olhos, que você pensasse na sua vida agora. Pensasse. Quem já ficou doente uma vez não quer ficar de novo. Quem já teve câncer uma vez não quer ter câncer novamente. Quem já foi endemoniado um dia não quer ser de novo. Quem já viveu no pecado não quer pecar de novo. Lembra disso. Começa a fazer uma reflexão aí. O que é que tem tentado matar você? Qual é a coisa que tem tentado destruir você, que você não consegue se libertar? E nessa oração da gente, você vai pedir a Deus forças para você matar esse impostor que há dentro da gente. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, as coisas podem parecer fáceis, mas não são. A natureza humana tem batido em nossa porta todos os dias. A natureza humana tem brigado contra a gente. E volta e meia a gente tropeça, Pai. Volta e meia a gente adere, porque a natureza humana está viva.
Eu sei que o Senhor cravou na cruz os nossos pecados, mas a natureza humana nem existe, e nós precisamos crucificar elas também, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita o coração das pessoas que nesse momento não conseguem sentir a Tua presença, que não conseguem se aproximar de Ti, que não conseguem mais ler a Bíblia, que não conseguem mais meditar, que não conseguem mais jejuar, que não conseguem mais ir ao culto, que não conseguem mais adorar, meu Pai. Que o desejo é pelas coisas do mundo. Que o Senhor, meu Deus, neste momento possa visitar o coração dessa pessoa, e que o Senhor possa dar forças a ela, para ela se livrar dessa coisa que a persegue, que a atormenta, que tenta ela. Faz